Salve galera, tudo certo? A gente precisa falar de Giroud. Pois é, eu venho trazendo esse caso faz algum tempo e ontem aconteceu um negócio incrível e que eu vou contar pra vocês. Além disso, a gente tem que falar sobre um zagueiro do Grêmio. Pois é, um zagueiro que acaba de assinar com o Flamengo e tá de saída do tricolor. Além disso, temos que falar de um jogador. Surgiu uma informação de um jornalista conhecido de que esse jogador de fato vai ser sacado do time do Grêmio. É um jogador importante. A gente precisa falar sobre essa nova escalação que o Renato tá planejando pro Grenal. E mais informações do DM do Grêmio, mais um jogador do Grêmio que fica no DM, não sai no prazo previsto e agora vai ficar mais no mínimo 2 semanas por lá. Pois é, o que acontece com o DM do Grêmio? Além disso, a gente tem que falar também sobre um mistério lá na frente e que talvez o Renato já tenha deixado algumas pistas de quem vai ocupar aquela posição. Bom, quer ver tudo isso e muito mais? Depois da vinheta. Alguém aí já ouviu falar de Da Mata, um jovem zagueiro do Grêmio de 17 anos e que foi um grande jogador por aqui, que inclusive passou por seleção de base. Ele chegou por volta de 13 anos de idade, mas que agora acaba de fechar com o Flamengo, um contrato até 2027. E que o Grêmio receberia por volta de 1 milhão de euros e ainda ficaria com um percentual do jogador. Pois é, o que se diz é que o Da Mata estava sendo pouco aproveitado no Grêmio, e que inclusive ele acabou não sendo relacionado para jogar a Copinha São Paulo Futebol Júnior. Mas a pulguinha atrás da orelha é o fato de que ele acaba de assinar um contrato com o Flamengo, e isso já veio se arrastando há mais de um mês. Da Mata, que ficou aqui no Grêmio então por durante 5 anos, fez um post de despedida com as seguintes palavras, abre aspas, fim de um ciclo. Obrigado, Grêmio, por esses 5 anos. Só tenho a agradecer à instituição, torcida, funcionários e amigos que fiz nesse tempo. Cheguei com 13 anos, ainda muito jovem, e saio com 17, formado para os desafios que virão pela frente. Sou muito grato por tudo que vivi aqui, independente de qualquer situação. Tudo serve para evoluirmos. Grêmio é puro sentimento. Já a torcida do Flamengo mais atenta e que acompanha o dia a dia do time, muitos ficaram bem empolgados, e eu dei destaque para um dos comentários que fala sobre essa contratação. Que maravilha, Flamengo tomou uma joia grande do Grêmio, esse maluco tem tudo para se tornar um grande zagueiro. Cleiton, Da Mata e João Vitor, temos zagueiros para reposição no profissional. Agora falar um pouquinho de Felipe Carbajo, pois é, Felipe Carbajo, volante do Grêmio, que está afastado porque fez uma cirurgia do pubis lá em dezembro de 2023. Ele segue ainda na fisioterapia. Ele tinha um prazo mais ou menos estipulado de que ele seria liberado para ter contato com bola agora ainda em fevereiro, mas o que se sabe é que ele vai precisar de no mínimo mais uns 15 dias, para daí começar uma pré-temporada que ele sequer fez ainda e então ser aproveitado pelo Grêmio. Ou seja, vai se arrastar ainda mais um bom tempo para que a gente veja Felipe Carbajo de volta na ativa jogando pelo Grêmio. Acontece que o DM do Grêmio, sério, a gente sempre vê jogadores que acabam indo pro DM e demoram a voltar, só que nesse caso em específico, ele nem fez a cirurgia do pubis com o pessoal do Grêmio. Ele foi para Montevidéu fazer uma cirurgia no Uruguai, com um médico dele, só que acompanhado do médico do Grêmio, o Paulo Rabaldo. Então, dessa vez, ele só foi entregue à fisioterapia do departamento médico do Grêmio. Agora, falando um pouquinho do centroavante Giroud, que tá atualmente no Milan e que eu venho trazendo há algum tempo aqui. A primeira vez eu trouxe lá em 29 de janeiro, quando o Grêmio ainda não tinha centroavante, e eu fiz uma sugestão de que Giroud poderia ser contratado, já que o seu contrato termina na metade do ano. Acontece que isso tomou força ontem, quando eu trouxe um vídeo aqui que um jornalista francês citou que o Giroud e seu staff teriam dado informações de que ele teria interesse em jogar fora da Europa, já que ele não deve renovar o seu contrato com o Milan, tá? Ele faz 38 anos em setembro desse ano, ou seja, ele já tá com uma idade elevada, só que acontece é que ele tá em plena forma física, o cara tá metendo gol lá no Milan, o cara tá simplesmente entregando o resultado em campo, e é isso que interessa. Bom, eu trouxe todo esse caso, trouxe alguns portais que dão conta de que ele virá pro Grêmio, ou poderia vir pro Grêmio na metade do ano, aliás, só que ontem aconteceu um caso muito engraçado.
Payet, que foi um jogador que jogou com ele na seleção francesa, ele teve uma foto postada dos dois jogando pela seleção francesa pela Liga Portuguesa. E a legenda da foto foi assim: imagina esses dois jogando junto novamente. Bom, o Vasco teve a sua torcida indo à loucura. Os caras viram aquele post, começaram em peso lá nos perfis de Giroud e começaram a dizer para ele vir pro Vasco. Pois é, acontece que o jornalista deixou claro que Giroud, ele gostaria sim de procurar uma oportunidade fora da Europa, e o mercado sul-americano teria sido citado como um dos prováveis destinos do jogador. E foi isso que eu trouxe aqui, e foram isso que portais do Grêmio vieram trazendo, dizendo que daqui a pouco ele poderia desembarcar na metade do ano aqui no Grêmio. O salário dele lá é 1,5 milhão mais ou menos, o Grêmio poderia pagar, até porque ele viria com passe livre. Acontece que agora a torcida do Vasco tá querendo o jogador, isso porque Payet tem uma relação boa com ele, ambos jogando na França, e isso aí poderia ser então um fator bem positivo para que o jogador aceitasse uma vinda para o Brasil. Acontece que, cara, eu gostaria muito que esse jogador viesse, porque ele é um jogador que tu percebe que ele entrega dentro de campo, é um cara esforçado, não nega que ele tá com 37 para 38 anos de idade e tá metendo gol lá no Milan. Os caras amam ele lá no Milan, gostam muito dele. E eu acho que seria um jogador que, pô, ia vender muita camisa. O cara tem história, o cara é bom de bola. E aí teve alguns dos comentários ontem: para, Rodrigo, isso aí é caça-like, me diz um jogador que veio da Europa jogar no Brasil e que não seja sul-americano. Eu falei, cara pálida, para com isso, como se isso fosse impeditivo pro cara vir aqui pro Brasil jogar, não quer dizer nada. Aliás, teve jogadores sim que vieram da Europa, Seedorf foi um por acaso, o João Fran foi outro, o Pablo Mari foi outro, o próprio Petkovic, que inclusive ficou pelo Brasil e hoje é comentarista. Pois é, ele era um cara de fora, ele é um sérvio, mas que jogou em vários clubes, inclusive no Real Madrid nos anos 90. Então, cara, tem jogadores que já fizeram isso, por que que ele não poderia vir? Eu acho que isso aí mudou muito. Inclusive, Suárez jogou agora há pouco tempo no Brasil, mas a gente vai dizer, mas o Suárez, ele é uruguaio, Rodrigo, ele não é. Mas o Suárez é mundial, cara, o Suárez é um dos maiores atacantes do mundo. Quando o Suárez veio pro Brasil e ele veio parar no Grêmio, cara, isso abre portas pra qualquer um. Deixa eu me iludir, cara, eu acredito, inclusive, depois da vinda do Suárez, que o próprio Messi poderia vir pra cá. Então para com esse negócio aí, ô cara pálida. Eu acho que pode sim, Giroud, desembarcar no Brasil. Eu gostaria que fosse do Grêmio, agora se não for, o que eu vou fazer? A verdade é que na metade do ano o contrato dele então se encerra, eles não devem renovar e o passe dele fica livre. 1,5 milha, tu conseguiria trazer o cara pra cá e eu acho que seria um baita de um marketing. E não é só isso, ele tem bola, tá? Ele tá jogando, o cara é dedicado, aquele centroavante mais de área mesmo. O Diego Costa já jogou mais do lado de campo, isso quando o Suárez inclusive jogou com ele no Atlético de Madrid, então poderia ter sim Diego Costa e poderia ter sim Giroud, eu não vejo problema nenhum. Agora eu quero saber de vocês aqui embaixo, vocês veem algum problema em trazer Giroud pro Grêmio? Eu acho que não, eu acho que seria mais uma solução. Agora uma informação de Diego Torres, é um dos jornalistas aí muito bem informado, que sempre traz notícias também do Grêmio, de que Cristaldo de fato vai sair do time do Grêmio e quem vai entrar é do Queiroz. Cristaldo realmente não vem tendo um bom rendimento, já faz alguns jogos no time do Grêmio e dessa vez ele muito provavelmente ele vai acabar deixando o time justamente pro time ter um pouco mais de intensidade no Grenal. Sem contar que tem uma outra pulguinha atrás da minha orelha que tá dizendo que Diego Costa pode sim iniciar de titular, justamente porque ele vem treinando normalmente com todos os jogadores e vem metendo gol. E ele tá com um entrosamento bom com o Pavon ali na frente, tá? Então eu não sei, tem uma pulguinha atrás da orelha dizendo que o Diego Costa já começa no jogo junto com o Pavon. Tem uma outra dúvida ali entre Nathan Fernandes e Gustavo Nunes, mas eu acho que nesse caso aí vai vencer Gustavo Nunes, justamente porque Nathan Fernandes ele tá voltando de lesão, então eu acho que ele vai manter o Gustavo Nunes na posição. Eu quero saber de vocês, o que vocês acham sobre tudo isso? Quem vocês acham que vai jogar? Vocês gostariam de Giroud no Grêmio? E o zagueiro da mata? A gente tá precisando de zagueiro. Bom, conta tudo isso pra mim aqui nos comentários. Se tu não é inscrito ainda, te inscreve e deixa o like. Se tu não tiver inscrito no canal e com o sininho ativado, tu não recebe os meus vídeos. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo. Valeu e eu fui!